O Brasil registra a morte de 2.791 pessoas por Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora passa para 414.645 pessoas mortas desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 2.329. São 50 dias seguidos com média acima de 2.000 mortes por dia. A tendência é de estabilidade, mas ainda num patamar muito alto. Enquanto famílias e todos nós lamentamos essas mortes, acompanhamos as sessões da CPI da Covid. Já foram ouvidos os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, e hoje, terceiro dia de depoimento, será a vez do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A gente vai falar sobre CPI da Covid, agora Pedro Halal, ele que é epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas. Oi, Halal, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, é uma satisfação estar aqui conversando com todos que acompanham o programa. Halal, a gente vai falar aqui sobre o depoimento do Teich, do Mandetta, mas antes eu gostaria de fazer uma colocação para você em relação aos senadores governistas. Eles insistem nas sessões em dizer que tomam a cloroquina. O senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, apresentou aí cidades como Rancho Queimado, de Santa Catarina, associando aí o número, segundo ele, menor de mortes, né, com a tese de que os prefeitos aí utilizam o uso da cloroquina como remédio de prevenção. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico, depois que explicou por que não é possível a cloroquina ser um antiviral, ele recomendou até uma vacina de rábica, né, para o senador Luiz Carlos Reis. Agora, as falas desses parlamentares recomendando cloroquina, portanto, fake news ao vivo, desde a primeira sessão, toda vez que esses parlamentares falam, que tomam, enfim, eles estão prestando um desserviço à sociedade, né, Halal? Eu queria que você falasse da gravidade disso, deles ficarem falando e eles não poderiam ser proibidos de falar isso? Olha, na verdade tem uma questão ali que ontem eu até comentei sobre isso, né? Foi a primeira vez que eu vi ciência de WhatsApp ser apresentada assim numa investigação. Mas o que mais me chama a atenção, eu devo admitir, é quando o próprio investigador, porque na prática os senadores estão ali na condição de investigadores, mas o próprio investigador repete o crime de quem está sendo investigado. É isso. A CPI está ali exatamente para investigar isso, para investigar o uso inadequado e a propaganda inadequada de medicamentos sem eficácia. E aí o próprio investigador vai lá e repete o crime. Então, provavelmente, daqui a pouco, o investigador vai acabar saindo da condição de investigador e vai virar investigado, porque ele está repetindo exatamente a questão. Eu repito, eu não sou médico, eu sou epidemiologista, mas não tenho formação em medicina, e, portanto, eu não faço uma manifestação técnica sobre os não efeitos da cloroquina, porque isso eu deixo para os colegas médicos. Mas o que eu posso falar é enquanto epidemiologista. Em março do ano passado, vamos botar o tempo, 14 meses atrás, quando surgiram os primeiros relatos de algumas pessoas propondo a cloroquina como uma estratégia terapêutica para a Covid, esta era uma pauta científica relevante, assim como todos os outros medicamentos. Olha, tem um monte de gente morrendo dessa doença, vamos testar se esse medicamento aqui funciona. Se fez isso com remdesivir, com cloroquina, com corticoide, com anticoagulante, com um monte de coisa. Então, se fosse em março do ano passado, se o senador Reis ou o presidente estivessem defendendo a disseminação do uso de cloroquina em março do ano passado, tranquilo. Mas não o problema é que aí se fez os estudos. Os estudos foram feitos e mostraram que não serve para nada. E aí, depois desses estudos, que já completaram um ano, seguir defendendo, aí é uma pauta ideológica que não tem nada a ver com a área da saúde e que também, na minha percepção, é uma pauta criminosa. Então, assim, eu acho que a população precisa entender isso, essa questão temporal. O senador governista ontem, ele mostrava estudos
Acho que o mais famoso, aquele retratado, é uma coisa do meio do ano passado. A partir dali, toda a evidência científica mostrou a ineficácia do medicamento, todas as sociedades grandes do mundo se posicionaram contrárias. O FDA americano tem um manual por que não usar cloroquina no tratamento da Covid. Então, assim, hoje, defender o uso desse medicamento é realmente criminoso. Então, para mim, acho que a melhor parte da minha fala é: o investigador deveria virar investigado, porque ele está cometendo exatamente o mesmo crime que o investigado original da CPI cometeu. Exato, essa é a sensação que a gente tem, né, quando a gente ouve aqueles parlamentares, exatamente isso. Agora, Halal, vamos falar do ex-ministro Nelson Teich, né, que deixou o governo. Ele disse que ele não tinha autonomia, ele discordava sobre o uso da cloroquina. Como você analisa a atuação de Nelson Teich nas declarações que ele deu ontem na CPI da Covid? Olha, sinceramente, o que eu vi ali foi mais do Nelson Teich do que eu pude ver quando ele foi ministro, porque realmente ele teve tão pouco tempo no cargo que não deu para... E ele, evidentemente, na época estava muito constrangido, né? Ele se fechava em função das seguidas interferências do presidente naquela época. Ontem eu vi um profissional de saúde bastante respeitado por seus pares, que tem conhecimento científico do que fala, e que respondeu com naturalidade as perguntas que lhe foram feitas, que não tinha autonomia, que havia uma divergência, que era o que todo mundo já sabia, que essa divergência e essa não resignação às decisões do presidente acarretaram na sua saída. Eu acho que foi um depoimento muito tranquilo, assim, muito bem estruturado. Talvez tenha faltado, no momento que os senadores apresentaram tantas fake news, etc., talvez tenha faltado um pouco mais de ênfase na resposta, dizendo o seguinte: olha, me desculpa, esses medicamentos, eles não funcionam, já está comprovado, e a própria existência da CPI é por causa disso. O senhor está cometendo os mesmos crimes dos quais o presidente da República pelos quais o presidente está sendo investigado. Acho que faltou só isso. No mais, acho que ficou muito bem, assim, uma resposta técnica de uma testemunha-chave no processo. Você falou bem, faltou ênfase no caso, né? Ele disse isso, mas em outras palavras, mas que acaba sendo um pouco assim, enfim, não com tanta ênfase. Inclusive, ele falou que a imunidade de rebanho ele considera um erro. A gente sabe que o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e outros senadores mais progressistas, mas eu cito aqui o Rogério Carvalho e também Humberto Costa, que também já está falando que realmente o que o governo Bolsonaro adotou, essa estratégia de imunidade de rebanho. Ele falou como cientista, assim, como um técnico, né, em relação a isso. Ele entrou, não quis entrar nessa questão de se o Bolsonaro adotou ou adota essa imunidade de rebanho, mas ele considerou um erro. E ao que parece, esses parlamentares, né, da oposição vão insistir nessa tecla de que realmente as ações e inações do governo Bolsonaro foram exatamente com essa base de imunidade de rebanho. Você concorda com isso, Halal? Olha, o conceito da imunidade de rebanho ele foi absolutamente deturpado por essa narrativa falaciosa que existe no Brasil. O que é a imunidade de rebanho? Existe? Em primeiro lugar, existe esse conceito? Existe. É um conceito super comum na epidemiologia de doença infecciosa. O que é isso? Olha, quando uma fatia grande da população, normalmente 70%, mas nem sempre é 70%, já tem anticorpos para o vírus, é como se criasse um cobertor de imunidade, uma camada de ozônio que previne a disseminação do vírus. É verdade isso. Só que desde o começo da pandemia, nós notávamos, pelos inquéritos sorológicos que nós fazíamos lá desde o comecinho, que a imunidade de rebanho era um conceito utópico por infecção natural. Porque olha o caso do Brasil, nós temos aí 420 mil mortes oficialmente, praticamente, mas 500 mil provavelmente com a subnotificação, e a gente
tem aí um percentual de uns 15%, talvez 20% da população imunizado no máximo. Imunizado, que eu digo, é com infecção natural. E depois mais um 15% imunizado por vacina. Então, mesmo que as pessoas fossem outras, nós estamos falando aí de 25% da população brasileira que já tem anticorpos. Falta 75%. Para chegar nos 70% ainda falta 45%. Entende? Se morreram 500 mil pessoas com esse percentual, para chegar nos 70% vão morrer 1.300.000 pessoas. Nós vamos esperar isso para começar a enfrentar a pandemia? Claro que não. Por isso que enfrentar a pandemia com a imunidade de rebanho é um erro. Saiu o editorial do New York Times essa semana dizendo isso, que nós já dissemos isso faz muito tempo. Então, assim, a imunidade de rebanho existe, mas ela foi deturpada pela narrativa falaciosa dos negacionistas do Brasil. Agora, Halal, é bastante preocupante essas variantes aí da Índia, aliás. É o caso da gente fechar aí voos da China, enfim, o que representaria aqui para o Brasil a entrada, né, dessa variante indiana, né, já que a gente já tem a P1, que já está fazendo um estrago enorme, né? Olha, na verdade, assim, o Brasil deveria fazer o que os outros países adequadamente fizeram conosco. Nesse momento, se a variante da Índia entrar no Brasil, nós vamos ter uma situação mais trágica ainda do que nós já temos. Porque a gente não pode esquecer, e tu estava apresentando os dados no começo, eu estava atento, nós estamos há 50 dias com mais de 2.000 mortes de média. 50 dias, pelo amor de Deus. Se entrar a variante da Índia aqui com força, esses números vão bombar de novo. Então, assim, é momento, sim, do Brasil tentar evitar a chegada dessa variante. Não é uma coisa fácil. Até em Israel ela já chegou. Israel é um lugar que tem uma vacinação muito alta. Então, assim, momento de muito cuidado. Quando que a gente vai parar de se preocupar com isso? Quando a gente controlar a pandemia. E a gente não está nem perto de controlar a pandemia, porque o Brasil adotou essa estratégia de conviver com a pandemia, ao invés de adotar uma estratégia de eliminação do vírus, que é o que os países mais bem-sucedidos fizeram. O que eu quero dizer com a eliminação do vírus? Não vai ter nenhum caso? Claro que não é verdade, vai ter caso. A Austrália tem caso, Nova Zelândia, Coreia, a China, eles têm caso, o Japão. Mas cada vez que aparece um caso, tem uma atenção gigantesca ao redor daquele caso para isolar, acabar e ponto. Então eles trabalham com essa lógica da Covid zero. Não é Covid zero no total, é Covid zero em cada momento. Cada vez que surge, eles tentam zerar. E no Brasil a gente usa uma estratégia diferente, em que a gente banaliza 2.000 mortes por dia, e vamos falar a verdade, a gente está tratando agora como se estivesse tudo um pouco mais tranquilo. É assim que a imprensa está tratando, e aí não é, obviamente que não é culpa da imprensa, é assim que a sociedade está tratando. Deu uma melhorada, 3, 4 semanas atrás estava um horror e agora deu uma melhorada. Gente, que melhorada é essa? Está morrendo 2.000 pessoas todos os dias. Todos os dias. Então, essa banalização da morte é que realmente nos assusta como pesquisadores. Exato, e falas do presidente Bolsonaro atrapalhando ainda mais a questão aí da gente importar insumos da China, agora ele volta a falar novamente, enfim, criticando, sem falar China, né, mas criticando esse vírus, enfim, falando em guerra biológica. Ontem na CPI estava acompanhando o dia inteiro, e de repente vem essa informação, o presidente da CPI fala: isso é ruim, isso é grave, vai atrapalhar ainda mais a gente. Agora o Bolsonaro ameaça editar um decreto contra a restrição, diz que serão cumpridos, enfim, continua atrapalhando muito o presidente da República, né, Raul? Na verdade, assim, ó, eu acho que foi em maio do ano passado, o Lancet, que é uma das principais publicações científicas do mundo, publicou um editorial dizendo que o grande inimigo da resposta brasileira ao coronavírus era o presidente. Isso foi em maio do ano passado. Essa semana a Nature e na semana passada a Science, se tu juntar o Lancet, a Nature e a Science, é como se fosse assim, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique no futebol. São os 3 maiores do mundo. Os 3 mostrando que o principal desafio brasileiro é o presidente. O presidente é o inimigo número 1 do povo no Brasil hoje, na pandemia. Então, assim, é bastante natural isso, porque
Desde o começo foi assim. Então, quando o presidente diz isso ontem, para mim é natural, porque ele tem dito isso desde o primeiro dia da pandemia. Isso ou algo parecido. Não houve nenhum momento em que o presidente teve a coragem de vir a público e dizer: errei, não era uma gripezinha. Não foram 800 mortes como eu previ, foram 500 mil. Então, assim, claro que essa característica de falta de coragem, que faz com que o ministro não vá na CPI, essas coisas todas são características dessa turma, né? Mas o problema é que o custo disso não é um custo de narrativa, né? É um custo de vidas. Tem milhares de pessoas morrendo por causa dessas atitudes vexatórias que colocam o Brasil aí como a grande vitrine mundial do que não fazer para enfrentar a pandemia de Covid-19. Exatamente, Ramal. Meu editor aqui está perguntando, aí o Uau, o cachorro, é o seu cachorro que está latindo, né, Ramal? Não é o meu, não, né? Não, o meu cachorro amendoim, ele está muito interessado nas entrevistas, ele tem tentado colaborar. Basicamente, o que ele tem dito aqui, Está traduzindo. eu traduzo o que ele late, é pede para sair, pede para sair, pede para sair. Ele está tentando aí que finalmente o presidente tenha uma atitude digna e peça para sair, porque ele não é capaz de enfrentar a pandemia. Infelizmente, é demais para a capacidade dele. Muito bem, o seu amendoim e o meu pescado aqui, o meu cachorro chama pescado, e ele vai na janela e ele insiste, au, a tradução é fora Bolsonaro. Mas vamos lá. Ô, Halal, eu queria que você falasse sobre a Sputnik, né? Como é que você está vendo esse embate, né, da Anvisa, enfim, enfim, essa agência da Rússia? Até que eu tenha alguma informação diferente, eu sempre gosto de fazer essa ressalva, porque no momento atual sempre pode ter alguma coisa que não foi revelada, a gente sabe disso, mas até que eu tenha alguma informação diferente, eu estou entendendo que a Anvisa está fazendo o seu trabalho. Eu estou entendendo que a Anvisa está fazendo o seu trabalho. Eu olhei com bastante atenção as coletivas, as análises do material. Não me parece que a Anvisa esteja criando empecilhos maiores do que criou com as outras vacinas. Ao contrário, se a gente lembrar na época da Coronavac, agora naquela vacina da Índia, a Anvisa fez solicitações parecidas com as que fez para a Sputnik ou para o Instituto Gamaleya, que criou a Sputnik. O que eu acho que está diferente é a reação. A reação da equipe ligada à Sputnik está uma coisa mais reativa. Então, por isso que eu digo, exceto se tem alguma informação que eu não sei, eu defendo o trabalho da instituição Anvisa por enquanto, porque me parece que eles estão tecnicamente exigindo a mesma coisa que eles exigiram para todas as outras vacinas. Perfeito. Halal, agora o Biden apoiando aí a quebra de patente de vacinas, queria que você comentasse esse ato histórico, né? Pelo menos é o que a imprensa internacional toda está falando aqui. Não, é um ato histórico. Na verdade, assim, um dos melhores gráficos que tem nessa pandemia é um gráfico que mostra a curva de óbitos nos Estados Unidos antes e depois do Biden assumir. Esse é um gráfico que tem que bombar. Eu, inclusive, vou reeditar ele. Eu pego os dados daquele site Our World in Data e faço esses gráficos de tempos em tempos. Porque ele é um gráfico espetacular. Ele mostra o que acontece quando tu acaba com o negacionismo na administração de um país. A curva era assim e cai assim. E no Brasil é igual, só que nós não tivemos o Biden, porque nós demos azar de estar no meio do mandato desse presidente incapaz. Então, na prática, é exatamente isso que aconteceu. O Biden tem tomado praticamente todas as atitudes na direção correta. Eu até acho que, obviamente, que sem fazer nenhuma comparação religiosa, mas me parece um pouco a postura do Papa atual, sabe? Não uma postura do Papa pelo sentido do cargo religioso, mas assim, a verdade é que cada vez que o Papa atual se manifesta, ele se manifesta na direção correta, né? É uma coisa que chama atenção. Pode a pessoa ser católica, não ser, gostar, não gostar, mas ele normalmente está do lado certo da história. E o Biden é a mesma coisa. Cada manifestação pública dele, eu fico pensando, mas ele deveria estar do outro lado? Não, ele deveria estar desse lado mesmo. Então eu acho que o Biden está fazendo história. Aqui no Brasil tem um movimento forte pela coisa da quebra das patentes. A posição do governo federal é contrária.
Mas aí é normal, né? O mesmo governo federal que é contrário à vacina, que é contrário ao distanciamento, também vai ser contrário à quebra de patentes. É aquela coisa, nós temos dois times, o time do vírus e o time dos que jogam contra o vírus. Desde o começo, o governo federal é do time do vírus e joga contra nós que jogamos contra o vírus. O time do vírus não quer que quebre patente. Então, essa é a postura do governo federal. Agora, Halal, em relação à AstraZeneca, né? A gente teve notícias aí na Espanha, né? Atribuindo a morte de um militar por trombose, aplicação da vacina AstraZeneca contra a Covid. A gente vê essas notícias e tem muitas amigas me ligando, né? O que a gente faz? Bom, então eu vou perguntar para o especialista, para o Halal, aproveitar aqui que você está aqui. É importante tomar a vacina, seja ela qual for, que está disponível aqui no Brasil. Queria que você falasse sobre isso, Halal. Sem dúvida nenhuma. A chance de um evento tipo uma trombose em decorrência da vacina é muito menor, mas muito menor do que a chance de tu estar caminhando na rua e ser assassinado no Brasil, ou de tu estar caminhando na rua e ser atropelado. Então, assim, a gente não deixa de sair na rua por causa disso. Então, assim, é absolutamente irrelevante, sob o ponto de vista da saúde pública, um eventual caso de trombose que tu nem sabe se foi decorrente da vacina e que acontece todos os dias entre pessoas não vacinadas. Porque isso é uma coisa que parece que o pessoal está esquecendo de dizer, né? Acontecem casos como esse, vamos lá, dezenas ao redor do mundo todos os dias, e que não tem nada a ver com a vacinação. Porque algumas pessoas vão ter trombose, infelizmente vão morrer. Então, assim, tratar isso como uma consequência da vacina é um equívoco. Alguns países da Europa, eu tenho que admitir que entraram nessa onda, não de tratar como, mas de excesso de zelo com esse assunto, e esse excesso de zelo, infelizmente, fez com que uma parte da população ficasse confusa, e é normal, porque a população não tem obrigação de conhecer estatísticas ou os termos da epidemiologia, e as pessoas estão preocupadas mesmo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem um grupo grande da população que está dizendo que prefere a vacina A ou a B, e é um absurdo, né? Eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar é o seguinte: quando chegar a minha vez, eu não quero nem saber qual é a vacina, porque se foi aprovada pela Anvisa, se está disponível no Brasil, eu vou deixar que injetem no meu braço, porque para o nível individual não faz diferença nenhuma tomar AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Janssen ou qualquer, inclusive a Sputnik, quando for aprovada. Então, não tem nenhuma diferença e a gente tem que tomar a vacina. Muito mais importante do que a vacina no meu braço é a vacina no braço da população, por causa daquele cobertor de imunidade que nós falamos um tempo atrás. Então é isso que importa. Halal, só da Anvisa, a Sputnik a gente já falou, só rapidinho que a gente está no final, a sua expectativa em relação ao depoimento do Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde. Olha, esse ministro ele tem algumas atitudes na direção correta, então ele parece que entende alguma coisa de saúde pública, mas ele tem se mostrado no mesmo nível de submissão ao presidente do que os anteriores, ou até mais submissão do que o Taishi e o Mandetta, por exemplo. Então, quase num nível Pazuello, assim, de defender. Ontem ele disse num evento que que o presidente não é negacionista, sempre seguiu a ciência. Então, assim, provavelmente vai ser mais um circo de horrores. Um ministro que teria tudo para fazer história e optou por estar do lado errado da história, essa que é a verdade. Então, assim, não tenho grandes expectativas nem em relação à gestão no Ministério da Saúde e muito menos ao depoimento na CPI, provavelmente um depoimento todo articulado e pactuado com as lideranças governistas, com o objetivo nítido de tumultuar e evitar que a verdade venha à tona. É isso que eu espero do depoimento. Perfeito. Halal, a gente agradece demais aqui a sua participação, muito obrigada, e a gente sabe que vai ter uma próxima em breve. Um beijo. Eu que agradeço, um beijão. Até mais. A gente falou aqui com o Pedro Halal, epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.